Bom dia, amados. Paz seja com todos. Amém? Vamos nos colocar de pé, dar início à nossa manhã das causas impossíveis. Nesta quinta-feira, mais uma quinta-feira
que o Senhor nos levantou, nos trouxe à sua casa, à sua presença, para louvarmos, bendizermos o seu nome. Muito bom dia para você que já está conectadinho aí conosco, seja muito bem-vindo. Bom dia, Rosalba, bom dia, Estela. Não sei mais quem que tá no ar, que tá aparecendo só as duas por enquanto, mas tem mais gente ali que eu tô vendo, tem acho que mais 6, 7 pessoas já. Louvado seja Deus por você que já está acompanhando o culto nesta manhã. Que seja um dia, né? Uma quinta-feira abençoada de vitórias para a honra e glória do nome do nosso Deus. Pai querido e Pai amado, Senhor, nós te agradecemos, Deus, por mais um dia de vida, Pai. Senhor, obrigada, Pai, pelo privilégio de estar na Tua presença, na Tua casa, para louvar, bendizer, adorar o Teu nome, Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos erros, mas, querido Espírito Santo, seja bem-vindo. Que o Senhor encontre liberdade, que o Senhor encontre, Senhor, liberdade em nosso meio para agir, para operar, para ministrar, Deus. Abençoa, Senhor, cada vida preciosa que está aqui nesta manhã, todos aqueles que estão conectados, participando do culto conosco. Derrama, Senhor, a Tua presença em nosso meio, Pai. Que possamos, Senhor, sentir o Teu toque, que possamos, Senhor, sentir que o Senhor está conosco, Pai. E nós, pela fé, já colocamos, Pai, diante do Teu altar a nossa vida, consagramos a nossa vida no Teu altar. Senhor Deus querido e Pai amado, abençoa este tempo de louvor, de adoração. Também, Senhor, a palavra que será ministrada através da vida do Teu Filho nesta manhã. Usa ele, que ele seja um canal de bênção, que ele seja um instrumento em Tuas mãos. Abençoa as orações que forem feitas aqui. Que tudo venha a ser para honrar, para bendizer, para adorar o Teu nome, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Que nós possamos nesta manhã glorificar o nome do Senhor, porque Ele tem sido bom para conosco, Ele tem sido bom para contigo. Amém? Ele tem cuidado da tua vida, da tua casa, da tua família. Assim também tem sido na minha casa, na minha família. Então isso é motivo de nós louvarmos, de nós bendizermos, nós declararmos a grandeza dele. Então para isso eu convido você numa atitude de louvor, de adoração, a erguer as suas mãos aos céus e adorar ao Senhor. Vida?
estamos prostrados nessa quinta-feira. Prostrado estou ante seus pés, Jesus Cristo és Rei. Começa a falar com o Senhor aí no teu lugar. Começa a declarar palavras de louvor, de adoração, de que Tu és santo, Tu és majestoso, como nós cantamos. Senhor, Tu és poderoso, Tu és aquele que é único, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Oh, Pai, nós Te adoramos nesta manhã, nós elevamos a nossa voz, Pai, em direção, Senhor, ao Teu trono, para Te bendizer, para Te glorificar, para declarar que Tu és grande, para declarar que Tu és Rei, que o Senhor reina na nossa casa, na nossa família. Oh, Senhor, só Tu és santo, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, e nós Te adoramos, nós exaltamos o Teu nome, Pai. Obrigada, Pai, pelo Teu amor por nós. Obrigada pela Tua fidelidade. Obrigada pelo Teu cuidado, porque Tu és um Deus grande, Tu és um Deus formoso, Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o início e o fim, é aquele que tem estado ao nosso lado, é aquele que tem nos fortalecido para o combate, para a batalha, é aquele que tem nos dado vitória, Pai. Por isso nós louvamos, nós adoramos o Teu nome, Pai. Santo, santo, santo é Teu nome, só Tu és digno, Deus. Jesus Cristo és Rei. Jesus Cristo és Rei. Prostrado estou ante seus pés, Jesus Cristo és Rei. Não só a tua vida, mas como também esta quinta-feira no altar do Senhor. Vá falando com o Pai, vá declarando que você o ama, que você o adora, que você está rendido aos pés dele. E consagre todo o teu ser a Ele, consagre esta quinta-feira na presença do Senhor.
A palavra do Senhor nos diz assim: confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Que nós possamos ter essa certeza no nosso coração nesta quinta-feira, que quando nós confiamos no nosso Deus, quando nós tememos o seu nome, Ele nos abençoa. Ele abençoa a nossa casa, a nossa família. Então, Deus querido e Pai amado, nesta quinta-feira nós colocamos o Senhor à frente, Pai. Desta quinta-feira, de tudo aquilo que precisarmos fazer e resolver, que o Senhor seja conosco, Pai. Oh, Deus querido, nos dá a estratégia certa, nos dá, Senhor, a direção, Pai. Deus querido, abençoa o nosso caminhar, Pai. Deus querido, em nome de Jesus, abençoa o nosso trabalho, Pai. Onde colocarmos, Senhor, a planta dos nossos pés e a palma das nossas mãos, que ali o Senhor ordene a bênção e a vida para sempre, como diz na Tua palavra. Deus querido, em nome de Jesus, abre portas, Pai. Opera, Senhor, milagres neste dia, Pai. Deus querido, que o sobrenatural aconteça, Deus. Oh, Senhor, nos dá a estratégia correta, Pai. Nos dá a direção certa. Mostra, Senhor, por onde devemos andar, como devemos agir em cada situação. Que o Senhor seja o nosso escudo, que o Senhor seja a nossa fortaleza. Deus querido, que o Senhor seja o nosso socorro bem presente na angústia, Pai. Deus querido, mas fortalece o Teu povo, Pai. E abençoa, Senhor, nos concedendo uma quinta-feira de paz, uma quinta-feira de bênçãos, uma quinta-feira de vitórias, Pai. Que possamos ver o Senhor agindo em nosso favor, Pai. Deus querido, que a resposta chegue, Senhor. Oh, Deus querido, em nome de Jesus, que os Teus filhos possam fechar negociações neste dia. Que o Senhor possa dar a vitória, Pai. Deus querido, nós consagramos diante do Teu altar este dia, como também a nossa vida, Pai. Declarando, Pai, tendo a certeza no nosso coração que o Senhor reina sobre todas as situações e que o Senhor está no controle e nos dará a vitória. Em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé e vai entregando este momento, aplaudindo ao Senhor, declarando palavras de louvor e de adoração. Agradeça a Ele, diga: Tu és santo, Tu és tremendo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos visitou neste tempo de louvor e de adoração. Amém? Eu já passo a palavra ao pastor Odair. Bom dia, irmãos, que a paz esteja convosco, amém? Bom dia a você que já está participando, seja bem-vindo sempre no nome de Jesus. E na medida do possível, se vocês puderem compartilhar, assim faça, porque assim agrada o coração de Deus, amém? Vamos abrir a palavra de Deus? Segundo a Reis, Deus me deu esta palavra ontem, na hora que a pastora Ângela estava pregando, né? Estava ali sentado, cuidando da mesa, Deus me deu essa passagem aqui, segundo a Reis, capítulo 4, versículo 1, do 1 ao 7, né? Fala sobre a vida do profeta Eliseu, que aumentou o azeite da viúva. É o sobrenatural de Deus. E nestas manhãs, das causas impossíveis, mas para Deus nada é impossível, né, irmão? Nós temos que crer assim, porque vale a pena crer. Resultado, estamos aqui, né? Porque é o Deus que opera o sobrenatural. Eu digo por experiência própria, né? Para quem viu eu há 24, 25 anos atrás, 26, né? Dizia, puxa, meus irmãos falavam isso é só, né? Esse já está no fundo do poço. Estava mesmo, mas para Deus nada é impossível. Nós temos que crer no sobrenatural de Deus. Nós temos que crer que Deus já está enxergando as nossas vitórias
lá na frente. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar, mas Deus já está enxergando. Deus tem preparado para todos nós. Eliseu, aliás, 2 Reis 4 em diante, do capítulo 4, versículo 1 em diante, né? Que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada, né? Não tem nada. Quantas vezes nós falamos, eu não tenho nada, e tem muita coisa, muita bênção, né? Não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe trazia os vasos, e ela os enchiam. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: Trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive o resto. Amém? Fecha os teus olhos, por gentileza, por uns segundinhos, né? Peça que Deus venha falar contigo nesta manhã. Quem sabe eu e você temos áreas da nossa vida que precisa de um milagre, precisa de um sobrenatural de Deus. Quem sabe tem situações que representa que não tem mais solução, mas Deus está no controle. Deus está trabalhando para mudar todas estas situações. Oh Deus, eu entrego este momento, ó Pai, como foi um momento especial, maravilhoso do louvor com a tua serva Ana, que a tua igreja pôde te louvar, te adorar, meu Deus, atraindo a tua presença, chamando a tua presença para este lugar. Meu Deus, a tua presença é notória neste lugar. Então que teu Espírito Santo encontre muita liberdade no nosso coração, mas no nosso meio também, mas principalmente no nosso coração, para ministrar a tua palavra, para falar conosco aqui presente, para falar com os nossos irmãos, amigos, colegas, meu Deus, que estão participando e irão participar, Pai. Que o teu Espírito Santo é quem faz a obra do Senhor, encontre liberdade no nosso coração, na nossa mente, nas nossas emoções, na nossa fé, meu Pai. Trabalhando, edificando a nossa fé, falando conosco nesta manhã. É o que eu te peço e te agradeço, Pai. Usa-me segundo a tua vontade, no nome de Jesus. Amém? Podeis se assentar, no nome de Jesus. Irmãos, esta passagem mostra a decadência que esta mulher estava vivendo, né? Decadência, uma situação complicada. Uma situação que parece com a nossa de vez em quando, não parece? Essa madrugada mesmo eu estava orando. Senhor, essa situação representa que não tem mais solução, mas eu creio que tem, né? Por isso que eu estou aqui aos teus pés, crendo que há solução para tudo isso. E há, irmãos, há saída, há solução para todas as situações. Mas esta mulher estava vivendo realmente uma situação muito complicada. Uma situação que representava para ela que não tinha mais solução, né?
não tinha mais saída. Por quê? Porque naquela época, irmãos, a viúva, ela não tinha direito nem da herança e nem da pensão. As viúvas de hoje em dia, louvado seja Deus por isso, que mudou muito, né? Graças a Deus por isso. Mas as viúvas de hoje em dia ainda recebem ali a parte da herança, né? Como meu pai recebeu no passado, né? As viúvas recebem, né? E ainda recebe a pensão que fica. Louvado seja Deus por isso. Mas naquela época não existia isso. A viúva não tinha direito nem da herança da parte dela, e muito menos ali não tinha nada, não tinha direito algum, não tinha pensão, não tinha nada. Então, ela tinha que se virar, né? Se virar nos 30. É por isso que ela chega até o profeta Eliseu dizendo: olha, o meu marido morreu, o meu esposo morreu, e tu sabes muito bem que ele temia ao Senhor e era fiel, né? Ele temia o Senhor. Mas veio os credores para levar os meus 2 filhos. Aí mostra, irmãos, que a dívida da mulher certamente não era pouco, era bastante desta senhora, desta nossa irmã em Cristo, né? Dessa senhora. Então mostra que a dívida dela não era pouco. Por quê? Porque era 2 filhos. E os credores iam levar, era assim. É tipo o banco no dia de hoje. Ele não quer saber se você tem condição de pagar ou não, né? Dever para o banco é terrível, né? Quem já deveu, teve essa dívida, sabe o que eu estou falando. Eles não querem nem saber. Se brincar, eles tomam os teus bens que você tem, não está nem aí. É assim que funciona. E os credores naquela época era mais ou menos assim. A forma que eles trabalhavam, que eles tinham, a atitude deles trabalhava e agia, né? Eles queriam defender o deles, não queriam nem saber se a viúva ia ficar sofrendo, ia ficar chorando pela ausência dos filhos, não estava nem aí. A dor da mulher, né? Não queria nem, não estava preocupado em se compadecer dela, porque a situação era terrível, né? Aquele sentimento certamente estava tentando já invadir ela pelo sentimento de perda, né? Pelo sentimento, imagina você mãe que está participando, está assistindo, ou até mesmo pai, você imaginar que o teu filho se tornar um escravo, né? Um escravo de uma situação, um escravo disso, um escravo daquilo. Então cabe a nós fazer o que no dia de hoje? Para nós, orar, jejuar, irmãos. Não ficar com o bracinho cruzado, não, vendo as situações ali afetando a nossa família, afetando o nosso lar, e nós com os braços cruzados. Esta mulher não fez isso, né? Pelo contrário, né? Ela foi até o profeta, aliás, o profeta foi até ela, e daí ela chegou e expôs a situação, né? Ela se expôs, ela não pediu algo além daquilo que ela precisava. A palavra de Deus mostra que ela simplesmente, ela chega até o profeta e pede simplesmente aquilo que ela precisava. Ela precisava que o profeta, Deus usasse o profeta de uma forma sobrenatural para mudar esta situação, para dar um escape, para dar uma saída, para dar uma solução, para abrir uma porta. Foi o que ela pediu para o profeta. Ela não pediu carro zero, ela não a pediu, né? Não que isso é contra, não que isso é errado no dia de hoje, não é, né? Porque Deus tem o melhor para nós, mas ela não pediu algo assim, ela pediu simplesmente que ela não queria perder os filhos dela. E de repente, o que o profeta diz para ela? O profeta diz: o que hei de fazer, né? O que você tem em casa? Perguntou para ela. Ela disse: eu não tenho nada. Mas depois, na memória dela, lembrou, né, na mente: eu tenho uma vasilha lá, um pouco com azeite. Olha a instrução. No dia a dia nós precisamos estar atento às instruções, irmão. Nem sempre o milagre vai acontecer, né, relâmpago. Deus sempre trará ou vai trazer para nós uma instrução para resolver as situações. Ele não vai operar o sobrenatural se nós não fizer a nossa parte. O sobrenatural de Deus só acontece quando eu e você fazemos a nossa parte.
temos atitude, como esta mulher teve. O sobrenatural de Deus aconteceu através do profeta Eliseu. Por quê? Porque ela ficou atento às instruções que ele deu. Ele disse, então vai, né? Pega a botija com azeite, fecha a tua porta, né? Fecha ali, peça vasilhas emprestadas e não peça pouco, peça bastante, né? Ele diz, não peça pouco. Então significa que ele estava dizendo, peça bastante para os vizinhos, né? E fecha a porta, derrama ali o azeite. Esta mulher, em primeiro lugar, nós podemos tirar como lição, ela estava atento às instruções, ela estava atento àquilo que o profeta estava revelando, porque esta revelação vinha de Deus, através do profeta. Então Deus estava usando ele ali para dizer, olha, pega então este azeite, esta botija, vai até a tua casa, né? Vai, fecha a porta, mas antes empresta dos vizinhos vasilhas, né? Bastante, e não pouco. Mas depois fecha a porta e derrama o óleo. Ela fez tudo conforme o profeta pediu. Em primeiro lugar, ela ouviu as instruções, mas ela praticou aquilo que o profeta fez, né? Ela não ficou ali, mas será que vai acontecer? Já parou para analisar, para pensar você, meu irmão, minha irmã? Essa manhã eu estava pensando nisso. Você já parou para pensar o lado negativo dela, né? O lado negativo e o lado positivo da atitude dela. Ela poderia ou não poderia ter pegado mais vasilhas emprestado? Aí, irmãos, entra para nós no dia de hoje essas instruções para nós praticar a nossa fé, para nós desenvolver a nossa fé. Porque se a fé dela fosse um pouco maior, certamente ela tinha emprestado muitas vasilhas, muito mais do que ela pegou. Mas vamos olhar para o lado positivo, o lado bom da coisa, da atitude dela, da fé dela. Já imaginou se ela tivesse pegado só uma vasilha? Tipo assim, vou fazer um teste, né, irmão José? Vou fazer uma experiência. Se der certo, eu peço para os meus filhos buscar mais vasilhas. Mas não, ela agiu certo, ela agiu correto nesse sentido. Ela pediu para pegar mais, bastante, conforme o profeta falou. Porque se ela tivesse pegado só uma vasilha, certamente, feito um teste, não ia dar tempo do milagre acontecer. Mas ela creu, ela confiou, ela foi determinada, ela determinou no seu coração, ela trabalhou na sua fé. É o que nós precisamos fazer no dia a dia, irmãos. Nós precisamos estar atentos, sim, às instruções da palavra de Deus, à orientação, à revelação, as dicas que Deus deixa para nós. Final de semana, quando a irmã Estela deu aqui o testemunho, eu já peguei aquela dica que ela deu ali, aquela experiência que ela teve, está tendo com Deus, em relação ao dizimar. Eu falei, Deus, se é bênção, por que não eu não posso fazer isso? Comecei a fazer, né? Então, irmãos, todas as instruções, nós temos que estar atentos a essas instruções. O que ela testemunhou, que a irmã Estela testemunhou, do poder de Deus, do agir de Deus. Então foi ali uma instrução que Deus usou ela para dar para nós. Agora, cabe a mim querer ou não praticar e ter essa mesma experiência que eles estão tendo na vida deles. E eu quero para mim ser abençoado. Mas se eu quero ser abençoado cada vez mais, eu preciso também ter atitude de quem quer ser abençoado. Não adianta só eu ficar olhando para o testemunho do irmão José com a irmã Estela, dizer, puxa, mas eu também quero ser abençoado. Para ser abençoado assim, para ter experiência desse jeito, eu tenho que pegar esse testemunho, essas instruções e praticar. Como esta mulher. Esta mulher, ela fez, primeiro ela ouviu a instrução, segundo ela fez conforme era para ser feito, né? Ela fez, ela entregou, ela apresentou aquilo que ela tinha. Ela não ficou segurando para si,
porque ela poderia muito bem duvidar no seu coração. E o que diz em Tiago 1, 6, 7? Não leia agora, leia outra hora. Diz ali que se eu duvidar no meu coração, é como a onda do mar, né? Que fica ali, ó, vai e volta, vai e volta. Então nós temos que cuidar com a nossa fé, porque a nossa fé não pode ficar assim, vai e volta, né? Como o cara da internet foi lá segunda-feira lá em casa consertar lá, né? A imagem ia e voltava. Graças a Deus resolveu. Então a nossa fé é a mesma coisa. Ela tem que ser trabalhada, ela não pode ficar né? Vai e volta para cima, para baixo, não. A nossa fé tem que ser no Senhor Jesus, crendo, acreditando e confiando que Deus está conosco, Deus está trabalhando em nosso favor. Por isso que neste mês, irmão, o projeto deste mês, a visão que Deus deu ao pastor Josué neste mês, é resgatando vidas, né? Vidas, pessoas que estão, neste momento, a fé deles estão lá embaixo, né? Outrora, proclamava, falava de uma fé tão grande, de uma fé poderosa, mas na hora realmente do pagar para ver, recuaram, né? E assim é eu e você, se nós não vigiarmos. É por isso que a palavra de Deus diz que aqueles que estão em pé é para se cuidar, é para vigiar. Por isso cabe a nós a orar por esses nossos irmãos. Orar para que a fé deles seja renovada, seja restaurada a fé, a esperança. E assim é eu e você. Nós temos que olhar para as situações como esta mulher, esta viúva, ela viu a realidade dela. Ela estava enxergando a realidade dela, mas ela não ficou com os braços cruzados. Ela não ficou esperando somente um milagre de Deus. Ela não ficou só esperando que Deus operasse o sobrenatural. Mas Deus enviou ali o profeta. O profeta, Deus preparou o momento da instrução da palavra, da revelação divina para ela. E nesta manhã, Deus está trazendo para nós a revelação, o segredo de nós ser abençoado. Na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, na nossa vida material, irmãos. Deus tem muitos projetos para nós, mas cabe a nós, muitas vezes, a rever os nossos conceitos, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Um breve testemunho, eu estava testemunhando esse dia para uma irmã, né? Compartilhando com ela, eu senti de compartilhar. No passado, irmãos, eu fiz um curso de cabeleireiro, né? Numa da escola, na época, era uma das melhores escolas que tinha na época. A tal da Xanadu, ali na... Acho que era isso mesmo, Xanadu, ali no centro, ali perto da Tiradentes. Carlos de Carvalho, né? Isso mesmo, muito obrigado. Uns pessoal, pensa num pessoal profissional, né, Viviane? A Viviane que é dessa área aí, viu? O pessoal é fera, né? No ramo. Então, fiz o curso, mas daí eu abri o meu salão lá no Sítio Cercado. Percebi uma altura que eu não estava fazendo nem para pagar o aluguel, Maria José. O que eu fiz? Falei, puxa, cabe aqui eu colocar a cabecinha para funcionar. Se não está dando certo, alguma coisa está errado. Daí eu orei a Deus, eu estava começando a ir para a igreja. Orei a Deus, falei, Deus, se não é do teu propósito que eu continue trabalhando de cabeleireiro, então que o Senhor feche as portas no nome de Jesus. Eu nunca esqueço uma irmã na época que trabalhava na igreja, cuidava da igreja, ela já está com o Senhor, a irmã Iva. Ela sempre fazia em casa, né, depois, além de congregar na igreja, ela fazia os propósitos dela, propósito de Daniel, 21 dias de oração de noite. Nós orava ali com o esposo dela, o filho dela também que era crente, fazendo o propósito. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, Deus abriu as portas numa empresa, fechei o salão e vendi tudo ali, o que tinha dos móveis ali, fui trabalhar numa empresa. Então, muitas vezes, irmãos, se não está dando certo uma coisa, precisamos rever e pedir a direção de Deus. Mas também ser corajoso, ter determinação de dar um passo de fé. Porque às vezes as coisas não estão acontecendo, não é porque Deus não quer. É porque às vezes o propósito de Deus é diferente, é outro.
Eu nunca esqueço, uma coisa eu pedia para Deus, mas o desejo do meu coração, isso naquela época, o desejo do meu coração, e continua, né? E o desejo do meu coração, Pai, não é só cuidar da beleza exterior, né? O cabelo, o físico, mas se for da tua vontade, que eu possa estar trabalhando numa empresa e fazer o curso teologia na época. E Deus abriu as portas para mim fazer esse curso, fui trabalhar na empresa. Assim é nós, irmãos. Se nós queremos ser abençoados, nós temos que estar atento ao propósito de Deus, à vontade de Deus. Veja para esta situação desta mulher, né? Podemos pegar para nós como exemplo, como situações parecidas com a nossa muitas vezes, situação que representa que não tem mais solução. Mas Deus está dizendo para mim e para você que tem solução sim, tem saída sim. Veja bem, lá quando Deus olhou para a humanidade, Deus tinha gastado, podemos dizer, queimado todas as recurso de salvar a humanidade. Deus olha e disse, não, mas tem uma outra solução, a última, Jesus. Ele enviou Jesus para nos salvar. Todas as tentativas dele, né, não deram certo. Por quê? Porque o ser humano foi corrompendo. Daí Deus chega ao ponto de fazer a reunião lá no céu, né, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não, vamos enviar o Senhor, né, Jesus veio. Então tem saída, tem solução. Cabe a nós a crer, a confiar, a determinar no coração, crendo que o sobrenatural de Deus vai acontecer sim, mas através das nossas atitudes, através da nossa fé, através da nossa perseverança, através do nosso pagar o preço, como vocês estão pagando o preço nesta manhã aqui, vocês que estão online estão pagando o preço, porque poderia mesmo em casa assistindo, poderia estar dormindo neste momento. Mas não, tirar o seu tempo ali para ouvir, para cultuar a Deus, para dar honra a Deus. E isso agrada o coração de Deus. Quando nós temos no nosso coração, de primeiro lugar, dar honra a Deus, dar honra ao Senhor. E foi o que esta mulher fez. Ela tirou um momento para falar com o profeta. E o que aconteceu? O milagre aconteceu. O sobrenatural de Deus aconteceu. Quais são as tuas situações? A minha eu sei que não é nenhuma nem duas. Mas eu creio que o meu Redentor vive. O nosso Redentor vive. Né? Eu creio, assim como você crê, que o nosso Redentor vive. O nosso Deus, o nosso Pai Celestial está no controle, está trabalhando. Nesta madrugada, quando eu estava orando ali, o Espírito Santo disse para mim, coloca, entrega e confia, descanse. Assim tem sido até hoje, não tem sido? Então Deus vai continuar. Então fique esta revelação do Espírito Santo também para você nesta manhã. Entrega estas situações na mão do Senhor. Mas entrega, não fique se lamentando, não fique reclamando. Não fique duvidando, né? Não duvide do agir de Deus. Olha o que diz lá em Tiago, depois na tua casa, leia na tua casa. Tiago 1, 6, 7. Diz ali que nós não podemos duvidar. Nós temos que crer no poder de Deus. Nós temos que acreditar que Ele está com os olhos atentos, os ouvidos atentos às nossas orações. Ele está crendo, Ele está atento para nos abençoar, mas vamos crer, vamos confiar. Eu convido a você aqui presente a se colocar em pé no nome de Jesus. Essas atitudes desta mulher, para nós no dia de hoje. Entregar, em primeiro lugar, foi o que ela fez. Ela levou ao conhecimento do profeta. Leva ao conhecimento de Deus todas as tuas causas. Todas as suas situações. Não meça esforço. Entrega, cada momento entrega, leva ao conhecimento de Deus. Segundo, obedeça as instruções que Deus der. Se Deus falar, confia, espera. Confia, espera. Tenha paciência. Não seja impaciente. Sabe aquela pessoa
que vai para lá, vai para cá, não consegue. O Espírito Santo vai te capacitar a você ter paciência. Sossegue, confia em Deus. É tempo de confiar em Deus. Faça a tua parte, tem que vacinar, vá, vacine. Mas não coloque a tua confiança 100% na vacina. Coloque 100% só em Deus. Porque Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa fortaleza. Ele que é o nosso Deus. Coloque 100% a tua confiança em Deus. Não no ser humano, não nas situações. Mas o recurso vem de Deus. Tudo vem de Deus, o recurso. Creia no poder de Deus. Confie, mas esteja atento às instruções. E depois confie. Descanse no Senhor. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, Senhor. A tua palavra nos revela, Pai, que esta mulher, que era tua filha, era tua ungida também, Pai. Ela estava vivendo, meu Deus, uma situação delicada, complicada, podemos dizer assim, meu Pai. Ela estava vivendo algo que ninguém gostaria de viver, meu Pai. Peço no nome de Jesus, ó Pai, que o teu Espírito Santo esteja sondando os corações aqui presentes, os corações ali que estão participando e vão participar online, meu Pai. Oh Deus, o Senhor conhece as nossas limitações, mas que o teu Espírito Santo esteja fortalecendo a nossa alma, Pai. Porque muitas vezes a nossa alma está cansada, meu Pai. E isso reflete no organismo, no corpo, meu Pai. Que o teu Espírito Santo esteja fortalecendo a alma de cada um de nós aqui online. Visitando, fortalecendo, trazendo ânimo, trazendo coragem, trazendo alegria, trazendo determinação, trazendo paz, trazendo força, trazendo muita fé, muita esperança, meu Pai. Esta mulher, ela não perdeu a esperança, meu Pai. Porque significa que ela não perdeu? Porque quando ela fala ao profeta, ela estava ali colocando em prática a sua fé, a sua esperança também, meu Pai. Então que nós não venhamos perder a nossa fé, nem a nossa esperança, meu Pai. Nos ajuda, Pai, abençoa, recebe, ó Pai, tudo aquilo que cada um estão entregando, os anseios, as preocupações, os temores das situações, Pai. Recebe, Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Mas reveste a cada um de nós da tua fortaleza, nos capacita a crer, nos capacita a confiar, nos capacita a praticar as instruções que o Senhor repassa e passa para nós, meu Pai. Nos capacita a ter passo de fé, nos dá força, Pai, nos dá coragem, nos dá alegria, esta alegria que o Senhor libera na nossa alma, no nosso espírito, Pai. Esta alegria que nos dá força, nos dá fé, meu Pai. Renova os cansados nesta manhã, renova, Pai, a nossa fé, renova a nossa visão, ó Pai, espiritual, nos ajuda a enxergar o teu sobrenatural, ainda que não aconteceu, porque a tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor chama a existência as coisas como se já existisse, ó Pai. Então nos ajuda a enxergar pela fé as coisas já acontecendo no mundo espiritual e se materializando na nossa vida, mas que isso venha acontecer para a honra e para a tua glória, meu Pai. Que o sobrenatural aconteça também e se materializa na nossa vida, Pai. Abençoando a cada um aqui presente, abençoando a cada um online, operando, meu Deus, o sobrenatural, meu Pai.
abrindo porta onde não há porta, meu Pai, honrando a fé de cada um, honrando, meu Deus, a esperança de cada um, honrando a fidelidade de cada um, Pai. Oh Deus, abençoa no nome de Jesus, Pai, que a tua mão, que o teu braço forte, que o teu poder seja favorável à tua igreja aqui presente online, abrindo porta onde não há porta, suprindo a necessidade de cada um, honrando, ó Pai, honrando a fé da tua igreja, Pai, abençoando, multiplicando, operando o sobrenatural, quebrando as barreiras, quebrando os impedimentos, quebrando as imposições contrárias, as forças contrárias, Pai, mas abençoa cada um, Pai, abençoa cada um, nós entregamos a Ti e nós Te agradecemos no nome de Jesus, amém? Pode louvar a Deus com as tuas palmas. Glória a Deus, oh glória a Deus. Creia, porque você vai ver se Deus vai te surpreender ou não vai. Creia, Deus vai te abençoar muito. Deus vai abrir porta onde não há porta na tua vida em muitos. Creia, creia, porque Deus pede para falar e para fazer isso na tua vida. Creia que Deus tem o melhor para mim e para você. Creia que Deus vai continuar nos surpreendendo, que Deus vai continuar, sabe por quê? Não só porque nós somos o queridinho de Deus, não. É porque Deus tem um compromisso aqui, ó, com esta palavra que é dele. Ele vai ter o prazer de continuar honrando esta palavra dele, mas para te abençoar, porque nós somos sim o amado do Senhor Jesus também, amém? Convido já os pastores, né, os cooperadores, para estar aqui à frente. Vamos orar, vamos apresentar, né, a cada pedido que estão sobre a mesa, orando nesse projeto, nesse propósito, né, para aqueles que com a pandemia, né, estão meio precisando de força, né? Se nós que estamos buscando direto, graças a Deus precisamos, né, dessa força de Deus, imagina aqueles que deram um passinho, né? Precisa também da força de Deus. Vamos orar? Estenda sua mão aqui à frente. Você em casa, se tiver com um copo d'água, segure nas tuas mãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós apresentamos, Senhor, a cada pedido de oração que está sobre a mesa, Pai, a cada necessidade, a cada situação, meu Pai. Pedimos que o Senhor visite estas pessoas, estas necessidades, operando sobrenatural, meu Pai, operando milagre, curando, sarando, restaurando, libertando, quebrando todo encantamento, toda força contrária, abençoando, abrindo as portas para os teus filhos. Abençoa ali a água, a garrafa com água, os documentos, as chaves, vida, os pedidos de oração que estão ali, Senhor. Visita cada necessidade, operando milagre, Pai, operando maravilhas, abençoando, honrando esta atitude de fé que cada um fez ao colocar as chaves, os documentos, a água, o celular, os pedidos de oração. Oh Deus, visita, Pai, coloca a tua mão, meu Pai, coloca a tua mão sobre esses documentos, coloca a tua mão sobre estas situações e abre porta, Pai, opera milagre nos projetos de vida, abençoa, Pai, abençoa. Nós apresentamos esta lista de oração, Pai, que o Senhor visita aqueles que estão enfermos, curando, restaurando, salvando, dando livramento, meu Pai. Esta lista dos membros, ó Pai, ausente, meu Pai, visita cada um deles, ó Pai, que o Teu Espírito Santo de Deus esteja incomodando sim, mas também dando graça, dando força, dando coragem, que eles não tenham vergonha de retornar na Tua casa, Pai. Tira toda a vergonha, se alguém deles estão com vergonha de voltar para congregar, meu Pai, que o Teu Espírito Santo tira toda a vergonha, todo o medo, todo o receio, mas dê graça para eles voltar a congregar, dê força, dê ânimo, dê sabedoria, dê determinação,
que eles possam ter a mesma atitude desta viúva, que, meu Deus, teve atitude. Ela não ficou com vergonha, meu Pai, que não tinha dinheiro para salvar os seus filhos, não, mas ela teve atitude, Pai. Dê graça para eles ter atitude, abençoa a vida deles, ó Pai. Nós estamos abençoando a vida dos nossos irmãos amados. Nós entregamos nas tuas mãos os aniversariantes deste dia, desta semana. Que o Senhor esteja abençoando a todos os aniversariantes, os viajantes, prosperando e guardando, Pai. Tudo nós entregamos a Ti e nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Vamos entregar esse momento louvando a Deus? Você que vai entregar o teu dízimo, né, tua oferta nesta manhã, segure nas tuas mãos. Você que está aí em casa, né, que já fez o depósito, fez a transferência, apresenta a Deus. Apresenta, você é dizimista, você é ofertante. Apresenta o teu propósito com Deus, o teu ofertar, o teu dizimar. Já quero chamar aqui ao lado o irmão José, vai estar orando pelos dizimistas, depois já vai estar fazendo a oração final e ungindo vocês também. Apresenta o teu dízimo, apresenta, porque Deus tem um propósito em abençoar. Deus tem um propósito de te surpreender. E tem alguém no nosso meio que não pegou o envelope para o mês que vem e gostaria de pegar hoje? Irmãos, é um testemunho, ontem até não lembrei de falar na hora da oração. Mas é um testemunho. Este mês está completando 2 anos, irmão José, que eu peguei esse envelope e pretendo, né, continuar para o resto da vida, se Deus quiser. Então tem alguém no nosso meio que gostaria de pegar? Vem até aqui, irmão Maria José. Ó, Maria José, essa bolachinha aqui é importada, viu? E é uma delícia. Deus abençoe. Deus multiplique. Tem mais alguém? Pode vir, não fique acanhado, não. Né, irmão José? Nós que moramos na roça, nós podemos falar assim, né? Não fique acanhado, não, com vergonha, não. Venha pegar. Irmão José, por gentileza, nos leve em oração. Ele já dá a bênção apostólica, abençoa no nome de Jesus. Oh, Senhor Deus, obrigado, Senhor, por tudo, por esse dia, pela saúde, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, no nome de Jesus. Eu coloco diante do Senhor cada um dos seus filhos que aqui estão e aqueles também que estão escutando de casa, estão assistindo de casa, Senhor. Cada um, Senhor. E eu clamo ao Senhor que venha exceder, ó Pai, em tudo na vida dos seus filhos, ó Pai, dos meus irmãos, ó Pai. Exceda, Senhor. Exceda, Senhor, na dispensa. Exceda, Senhor, nos recursos. Exceda, Senhor, nas portas abertas hoje, ó Pai. Que o Senhor venha surpreender a cada um de nós hoje, Senhor. Surpreenda-nos, Senhor, que aquela que nós estávamos esperando, Senhor, que o Senhor abra uma maior. Que o Senhor abra 2 portas hoje, ó Pai. Exceda, Senhor, na vida de cada um de nós, na vida de cada um dos nossos irmãos, ó Pai. Aquilo, Senhor, aquele recurso que estava para entrar hoje, Senhor, que entre mais do que nós esperávamos, Senhor, para que o Senhor mostre para cada um de nós que a sua glória, que o seu poder não tem limite sobre as nossas vidas, ó Pai. Pai amado, que nós venhamos a receber muito mais do que nós esperamos nesse dia, Pai. Em tudo, Senhor, seja na nossa dispensa, seja no nosso recurso, seja na nossa saúde, seja, Senhor, em todas as nossas necessidades, ó Pai, que o Senhor venha exceder nas nossas vidas hoje, no nome de Jesus. Amém. Colocar a mão na posição de receber. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, no nome de Jesus. Vamos em paz, que o Senhor nos leve para casa em segurança. Amém?